Gente, a retomada das atividades pós-pandemia fez o consumo do brasileiro mudar no último ano. Segundo uma pesquisa especializada em comércio, as compras de delivery, por exemplo, caíram após o boom em 2020 e 2021. Já a busca por aluguel de carros e viagens internacionais aumentou. Quem traz esses detalhes para a gente desse levantamento é ela, Priscila Asbeck, está aqui de volta com a gente. Pri, é verdade que até a Copa do Mundo está influenciando o consumo? Ah, como não, né? Sempre. Está influenciando o consumo, até apareceu ali Copa do Catar no meio, então o pessoal tá assim, na medida do possível, também fazendo umas comprinhas, viajando, né? A gente vai ver, então, os resultados dessa pesquisa que avaliou, então, todas as transações feitas num grande banco, num dos maiores bancos aqui do país e que traz, então, esse comportamento, né, do brasileiro que saiu de casa, né? A comparação é do segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, então mostra bem essa diferença entre o momento do ano passado, que as pessoas estavam mais fechadas em casa por causa da pandemia, e agora que a vacinação avançou, as pessoas já estão saindo mais, né? Então os dados mostram isso. Aqui a gente tem, então, a mudança no consumo, a quantidade de transações, né? Então mostra o volume de transações e não em valor, mas o volume de transações com carteiras digitais, com aquelas chamadas wallets, aumentou em 142%. Os cartões virtuais aumentaram em 312% e o Pix, que a gente já vem falando bastante aqui, que se popularizou muito, aumentou em 305% o volume de transações, o que mostra que as pessoas estão aderindo bastante a essas novas formas de transações que são online, né? Ou então por carteiras digitais, aproximação do celular. A gente vai ver também uma segunda tela que traz também aí já mais esse comportamento específico que mudou de acordo com essas mudanças e avanço da vacinação, abertura das atividades. Então, o aluguel de carros, por exemplo, aumentou o valor gasto em 142% do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano. Transporte público aumentou em 312% e as viagens internais 305%. Aqui, vale falar que aluguel de carros também aumentou muito por causa dos motoristas de aplicativos que fazem o aluguel desses carros. E as viagens internacionais, por isso que a Copa do Catar já aparece aqui, nas viagens internacionais, o destino que mais apareceu foi os Estados Unidos, mas o Catar também teve um aumento de 2.275% nas transações. Então, eles veem o volume de gasto para determinados países e viram que para o Catar aumentou em 2.275% do ano passado. Para isso também é natural, porque Catar, quem fazia compras ligadas ao Catar no ano passado, então surgiu aí no panorama das viagens internacionais dos brasileiros. Aí a gente tem o aluguel de roupas, também mostrando que as pessoas estão saindo mais de casa, então voltaram a fazer aluguel de roupas, vestidos, festas. Câmeras, microfones e outros também mostra também por influência dos gamers, de pessoas que estão usando mais câmeras para fazer reuniões online. E aí também aparecem as consultas oftalmológicas, que é essa pesquisa aqui feita pelo Itaú, também mostra que isso tem uma ligação também com o fato das pessoas estarem saindo mais de casa, precisarem mais de óculos, por exemplo. Que curioso isso, até porque também muitas pessoas com esse período de pandemia que ficaram ali no computador muito tempo, né, podem começar a sentir algum desconforto e aí procuram. Também tem, eu lembro curioso que até a gente já fez, acho que algumas reportagens sobre isso, né, falando sobre aumento de problemas de vista, Exato. né, por causa do excesso da tela, né, então teve bastante isso, e aí agora as pessoas saindo também tem uma questão mais estética, né, de usar óculos escuros também, nesse caso, consultas oftalmológicas é mais a questão da saúde. Dei uma forçadinha de barra aqui, mas a pesquisa toda está falando das pessoas gastando mais fora de casa. E aí, por fim, a gente tem também uma mudança de comportamento em termos de alimentação. Então, os supermercados têm uma participação maior. Vamos ver se a gente consegue ver aqui na terceira tela. Os supermercados, eles ampliaram a sua participação nos gastos em 25%, os fast foods em 56% e os deliveries caíram em 26%. E aí o banco também observa, né, que isso é um reflexo. Os supermercados, eles falam, por exemplo, que aumentaram os números de transações, mas teve uma queda de 2% no ticket médio e as compras foram feitas com espaçamento menor, o que mostra que as pessoas estão indo com mais frequência aos supermercados, e aí o banco relaciona isso ao efeito da inflação. Já no caso dos fast foods, é o fato das pessoas estarem saindo mais de casa, trabalhando no presencial, e o delivery cai naturalmente porque as pessoas estão realmente saindo mais de casa. Então, aí uma mudança de comportamento. Não sei se vocês se identificaram aqui com alguma mudança de gasto. Sim, da vista, do oftalmologista, do delivery. Foi fazer uma consulta. Delivery, sim. Também, que realmente Delivery, diminuiu né? bastante.
Boa. Pois Fast é. food aumentou. Tenho que admitir. Isso talvez não seja ligado à de vacinação, à abertura das atividades. Mas tem alguns pontos sim que mudaram, né? Ao mesmo tempo em que a pandemia fechou, a gente mudou, agora com a reabertura toda a gente Também muda o perfil. muda de novo. Obrigada, Pri. Obrigada. Até. Até.